Outro assunto que eu vou falar sobre a mandioca, né? Mandioca, aipim e macaxeira. Determinada região do Brasil, às vezes o tempo está mais menos chuvoso e consegue plantar imediatamente, né? Mas no caso nosso aqui de São Paulo, onde tem assim outono, inverno, primavera, verão mais definido, né? Então chega no outono e inverno, para de chover, primavera começa tempo querer dar uma refrescadinha, aí depois vem a chuva, né? Mas aí quando está nessa situação, acontece o seguinte, por exemplo, agora nós estamos no outono. Aí eu estou tirando esse pé de mandioca, tirei um pé de mandioca, né? E o que acontece? As manivas seria as mudas, né? Para plantar, ela está muito cedo para plantar, porque ainda não está nem ameaçando chover, só daqui, sei lá, 3, 4 meses que vai chover, né? Então o que acontece? O ideal, você pode até enterrar imediatamente no mesmo buraco, só que nem sempre todas sobrevivem, porque às vezes o solo fica tão seco, mas tão seco, que maniva assim, se você aprofundar demais, depois para colher é um sofrimento, então você tem que deixar relativamente raso para facilitar a colheita também, porque depois a mandioca ela aprofunda, né? E aí tem muitos que nem sobrevivem, então você tem que esperar chegar, e não adianta ficar plantando antes, que ela não vai desenvolver. Então, como é que tem que fazer? Escolher as manivas, né, as ramas das mandioca e guardar. Então eu vou mostrar como se escolhe e mais ou menos como é que é a técnica de guardar isso aí. Vou mostrar aqui num pé que está em pé, ainda que não tirei. Embaixo, normalmente, tem bastante gominho perto, né, assim, ó, os gomos próximos, vai ficando mais curtinho e conforme vai subindo, ó, o espaço fica maior, né? Onde começa a ter as folhagens, né? Então, o que acontece? Para se guardar as manivas ideais, é mais ou menos, não totalmente embaixo, digamos aqui, né? Estou chutando mais ou menos nesse pé, até aqui, digamos aqui, ó. Daí para cima não. Por que eu falo isso aí? Isso aí tem uma medição técnica para isso. Vou mostrar aqui. Então, nesse pé que eu acabei de tirar, aqui, ó, né? Essa beirada aqui da maniva, né? Do galho, pé da mandioca, é a massa. Esse miolinho aqui, ó, miolinho que é mais macio, a gente chama de célula, né? Então, qual que é a muda ideal, as manivas ideal para fazer o replantio? É que tenha 50% de medula, 50% de massa, né? Conforme o pé vai lá para baixo aqui, ó, aqui, perto de onde eu tirei as mandioca aqui é o contrário, a célula está pequenininho e a massa está grande, bem aqui. Então já está desproporcionado dessa maneira. E conforme sobe, deixa eu ver uma ponteira aqui, vou pegar uma ponteira aqui, ó, bem aqui em cima, por exemplo, né? Aí é o contrário, ó, aqui como quebrei não dá para enxergar, mas praticamente é tudo célula e só tem uma capinha de massa. Então qual o local do pé de mandioca que vai servir como maniva de plantio, onde mais ou menos, lógico, isso aí não precisa ser exato, porque mandioca é uma cultura muito rústica, né? Mas assim, mais ou menos 50% de célula, 50% de massa, né? Então, isso aí é a muda ideal. Escolhi só alguns aqui para mostrar, então escolhido, né? Arranquei o pé de mandioca, agora não é época de plantar, então escolhi mais ou menos, como ainda eu não vou deixar assim no tamanho certo, né? Então eu vou manter a vara maior, só vou tirar um pouco a ponteira, um pouco embaixo, e vou deixar do jeito que está, né? E depois eu acabo de classificar na hora que for plantar, né? Nessa classificação na hora que for plantar, essa questão de estar mais ou menos 50-50 é o ideal. Lógico que às vezes passa, né? Às vezes tem assim 70 de massa, 30 de célula. Pode plantar que a mandioca ela nasce, ela é bem rústica, inclusive até em solos bem ácidos, ela se vira muito bem, né? Não digo acidez total, mas mesmo que tenha certo teor de acidez, a mandioca vai muito bem, né? Então, para se guardar as manivas, né? Como é que a gente faz? Eu vou mostrar aqui. Tá aqui, né? Eu peguei só como um exemplo. Tá aqui uma parte do pé de mandioca, né? Ela tem que ficar na sombra, primeira coisa. Se você não tiver local de sombra para colocar, você tem que colocar, digamos, no chão assim e cobrir com umas palhas. Cobre com umas palhas, né? Então, você cobrindo, protege do sereno, sol, evita que ele vá secando demais, né? Agora, que nem no meu caso aqui, como
tá aqui, né? Em partes ajuda, outra parte atrapalha, né? Eu tenho assim bastante sombreamento. Essas manivas eu vou deixar aqui, porque ela tá protegida do sol e tem essa umidade, que tem muita folhagem, né? Outro método que muita gente faz, às vezes a pessoa não tem essa situação que eu tenho, né? Então a pessoa vai assim, na sombra de árvore, por exemplo, né? E deixa em pé, aqui ó, junto com uma árvore que esteja oferecendo a sombra, deixa em pé. Se for numa região muito quente, é bom até enterrar um pouquinho o chão, assim ó, enterrar um pouquinho no chão, ou se não conseguir enterrar, puxa um pouquinho de terra, uma coisa mínima assim, 2, 3 dedos, para ela ter um pouco de umidade, né? Então com o tempo, às vezes ela começa até a brotar, não tem problema nenhum. Ok? Então tem essa maneira, ou você deixa em pé ou deixa deitado. No meu caso, não preciso deixar em pé, eu vou deixar deitado aqui que não tem problema nenhum. Aqui. Deixado assim, né? Mais ou menos, pelo menos assim, minha experiência, ela aguenta 2, 3 meses tranquilamente assim. Começa a ter umas brotação, né? Nesse lugarzinho começa a ter brotação, não tem problema nenhum. Que se corta no tamanho que você vai precisar, né? Normalmente na casa de uns 20 centímetros, e ela vai continuar a germinar normalmente. Isso aí, né? Como disse, é porque tem que coincidir, não coincide. Na hora que você está colhendo que o produto tá bom, na época de outono e inverno nosso, né? Então o produto está muito bom. Junto com época de chuva, na hora que começa a ameaçar chover, você tem que estar plantando. Então tem uma defasagem justamente assim de uns 3 meses, né? Então você tem que guardar a maniva por causa disso. Se você deixar para colher mandioca na época de chuva, começou a chover, então vou colher e plantar imediatamente, as mandiocas ficam mais aguadas, né? E outra coisa, quem vai fazendo rodízio de área, por exemplo, você não consegue plantar no mesmo lugar, senão você vai estar repetindo a cultura. Então você tem que tirar de um lugar, às vezes mudar de um lugar, às vezes quer plantar uma outra coisa nesse período, enquanto isso você guarda as manivas. É assim que funciona. Eu vou aproveitar e mostrar, eu sempre comento assim, né? Eu vou descer lá embaixo para cuidar da horta, plantar, né? Agora eu vou fazer um caminho inverso. Então sempre vocês veem as costas eu descendo. Agora você vai ver as costas subindo. Sabe que como é um pouco longe, não vou filmar até lá em cima, né? Mas pelo menos até onde deixei as ferramentas, onde guardei as manivas, que eu guardei aqui, né? Justamente bem na sombra. Então agora nós vamos subir um bom pedaço até chegar no ponto que eu deixei as ferramentas. Aí depois eu vou dar uma desligadinha, porque senão é muito longo, né? Mas assim, a visão inversa do que eu sempre mostro da onde eu planto, uma parte da onde eu planto, é isso aqui, ó. Dá muito trabalho, né? Tudo que você mantém a natureza, procura otimizar o espaço junto com a natureza, ele realmente dá mais trabalho. Aqui eu deixei minhas ferramentas, peraí. Aqui, ó, as ferramentas. E aqui, parece que não. No vídeo não mostra, mas eu estou numa subida relativamente íngreme, né? Então até chegar lá em cima cansa. Ó. E assim vai, né? Aqui é o caminho inverso. Eu vou desligar, senão vai demorar.